Fala, minha galera. E aí, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que esteja tudo em paz. Bem, hoje, dando continuidade a esses nossos encontros semanais, eu queria dialogar com vocês sobre um tema que atinge a todos nós. Atinge a mim, a vocês, as pessoas de todas as sociedades, indiferente dos gêneros, indiferente da crença religiosa, das opções, das intenções, ela abrange profissões, enfim. Eu vou falar com vocês hoje sobre as notícias falsas. E de onde eu parti? Na verdade, você fala notícias falsas, isso, né? Vou falar sobre os fake news. Os fake news hoje são motivos de fala, motivos de diálogo em todos os espaços, né? E eu parti de onde? Eu parti de algumas questões, de algumas notícias. Primeiro, a notícia de El País, que é um jornal de fora do Brasil. Parti do livro O Príncipe, que vocês já devem ter ouvido falar, de Nicolau Maquiavel, que trabalha a questão, discute, dialoga acerca, e é tido como o livro de cabeceira, o livro de ética da política, e também sobre um livro que é a História da Mentira, de Jacques Deriva. Bem, por que esses três? Porque a partir das minhas leituras, dos meus diálogos, para montar isso aqui, eu resolvi fazer esse primeiro aporte referencial para consubstanciar a minha fala e as minhas crenças, né? E nessa busca, lá no jornal É o País, eu verifiquei na notícia, uma notícia, salvo engano, a notícia 18 de junho de 2018, a notícia que sinaliza que a verdade é sempre vítima, em qualquer sociedade que seja, tem sido sempre vítima da mentira, porque na verdade essa mentira, ou a mentira, ou mentir, o ato de mentir, é uma arte tão velha quanto a civilização. Isso é muito. Caramba! Então, as fake news, elas não são atuais. As fake news, a notícia falsa, ela acompanha a humanidade desde sempre. Aí eu fui para O Príncipe. O Príncipe, vocês sabem que existe lá, é um tratado para mostrar de qual maneira o soberano pode manter o poder, quais são os caminhos que ele pode estar lançando mão para fazer com que o seu poder seja mantido, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é o fato de que lá o Maquiavel ele fala que nunca faltarão a um príncipe razões legítimas para justificar a sua quebra da palavra. Ó, se não faltam razões, se não falta razões legítimas, significa dizer que ele pode usar de qualquer artifício, de qualquer situação, para que isso aconteça. E tem um outro ponto mais interessante. Ele fala o seguinte, que aquele que engana sempre vai encontrar alguém que queira ou que se deixe enganar. Olha que interessante. Na verdade, ele já dá sinalizações para a gente aí de que a fake news, de que a notícia falsa, de que a mentira, ela, na verdade, só acontece, só prolifera se tiver quem queira ser enganado, quem queira aceitar isso como verdade. Lá em Jacques Derrida, eu vi algumas coisas que me deixaram bem interessados também. Primeiro, uma fala de Santo Agostinho, trazida por esse autor, que diz pra gente que se uma pessoa ela acredita que o que ele fala, que a opinião dele ou dela é verdadeira, ela não mente, mesmo que o fato seja falso. Olha que interessante. O autor ainda fala que é uma intenção que o próprio Santo Agostinho traz de tirar dele ou excluir a mentira de si mesmo. Tá? Mas, ao mesmo tempo, o autor também vai dizer que, apesar do que se fala, apesar do que se diz, não existe mentira. Olha, isso aqui é muito importante, galera. Não existe mentira sem intenção, desejo ou vontade de enganar. Isso aí nos leva para uma percepção que é uma percepção bastante aguçada, uma percepção interessante, que é a seguinte: se alguém mente, mente porque quer. Se alguém mente, faz isso de forma proposital. E aí, meu povo, vamos pensar agora nos nossos dias atuais. O que é que nós temos vistos aí? Nas brigas nas redes sociais, nos diálogos, nas falas, nas interações de mesa de bar, embora a mesa de bar seja um lugar muito interessante, já fizemos muitas produções nesses espaços, tá? À base de um refrigerante diet. Mas assim, todo mundo hoje acha-se conhecedor de tudo. E o pior
usa o discurso do outro como seu, e o pior, muda o discurso do outro a seu bel prazer. Isso já é uma coisa complexa, né? E aí eu fui pensando nesses três autores, nessas ideias, eu fiquei me lembrando da minha vida, da minha condição enquanto ser humano vivente, e de falas de minha avó, de tios mais antigos meus, que antigamente bastava um fio do bigode e a palavra estava mantida, não precisava nem sequer assinar. Ora, se houve um tempo onde havia uma moral e a palavra ela tinha força a ponto de que todos acreditavam naquilo que uma pessoa fazia, naquilo que uma pessoa dizia, e passamos a ter a necessidade cada vez maior de documentos que pudessem registrar o posicionamento, significa dizer que esses fake news ou essas mentiras não são coisa realmente nova, não. Eles acontecem desde sempre. Quais são os problemas e qual é a questão que me levou a pensar essas falas? É que hoje nós temos um excesso de mentiras, mas mais do que isso, hoje nós temos comunicação em tempo real. Hoje, uma informação que eu coloco aqui no meu celular, se eu pontuo uma dada informação no meu celular e envio via rede social, via WhatsApp, via Telegram, via Twitter, e as outras redes como YouTube, Face, etc e tal, essa informação ela ganha uma quantidade de pessoas de forma muito grande. E a depender do texto que eu dei a essa escrita, a depender da maneira, da forma como eu envelope essa informação ela vai chegar facilmente a um número gigantesco de pessoas. Aí você vai me dizer, meu Deus, Wilson, e agora? Bem, os fake news ou as mentiras, as notícias falsas sempre existiram, e na verdade, se nós formos analisar com mais cuidado, nós tivemos reinos caindo, reinos ascendendo, pessoas sendo destruídas, nações sendo destruídas a partir de determinadas notícias. Bem, hoje nós temos isso acontecendo a galope, de forma muito mais ampla, tá? E aí, como é que nós ficamos? Porque nós temos vários equívocos, falseamentos, a difusão de informações erradas de maneira proposital. Às vezes eu recebo, vocês devem receber, eu digo, rapaz, será que é isso? E esse será que é isso que nós perguntamos nos leva a descrenças, nos leva a um distanciamento. As palavras também, as pessoas mentem ao ponto de provocar, sejam os espaços que elas ocupam, quais sejam as funções que ocupam, e essa sequência constante de mentira tem nos levado a descrer de tudo. E isso é um grande problema, isso aí é que causa um sério problema à nossa condição de existência, à nossa sociedade, a própria manutenção daquilo que nós chamamos de democracia. Então, se você baseia todas as falas, todas as notícias, ou a maioria delas, nas mentiras ou nos fake news, nas notícias falsas, isso pode trazer para a gente prejuízos absurdos, trazer para a gente, que eu digo para cada um de nós e para a nossa sociedade como um todo. E aí, Wilson, como é que eu faço? Em quem podemos confiar e em que podemos confiar, tá? Observe que existe uma situação que foi trazida lá na frente, lá atrás, desculpe, que para que a notícia funcione, para que ela ande, é preciso ter gente que queira acreditar, ter gente que queira se satisfazer, porque às vezes uma mentira falada várias vezes, dizia minha avó, ela vira uma verdade. Mas se a mentira agrada a quem está ouvindo, essa pessoa vai propalar essa mentira, vai repetir, e assim essa onda vai ganhando corpo. Porque tem gente que acaba se beneficiando, muitas pessoas se beneficiando, direto ou indiretamente, por essa mentira. E aí o que nós vamos fazer? O que é que nós podemos fazer? Primeiro, eu queria dar algumas dicas para vocês de como evitar entrar nessa linha de raciocínio. Nós precisamos partir de um pressuposto que a crença em instituições, em pessoas, precisa existir ou precisa ser recuperada. Então, a primeira coisa que eu digo a vocês é o seguinte: se você receber uma mensagem, não, por mais vontade, Delo Costa, né? Por mais desejo que você tenha de mandar essa mensagem para frente, é uma mensagem que vai mexer com o mundo, por mais vontade, antes de mandar, dá uma verificada onde? Em alguém que você acredita que tem conhecimento sobre aquela situação,
dá uma olhada no site oficial. Se é uma notícia política do município de Salvador, dá uma olhada lá no site da prefeitura. Se é uma notícia do estado da Bahia, dá uma olhada na Assembleia Legislativa, dá uma olhada nas secretarias, na página oficial do governo. Se é uma notícia âmbito nacional, dá uma olhada nos canais oficiais. Mesmo assim, você ainda vai para se contrapor, porque às vezes determinadas instituições e organizações se usam de notícias falsas para tentar promover um determinado furdunço, vamos dizer assim, dentro de uma proposta ou dentro de um encaminhamento que está sendo dado. Então aí você vai buscar o quê? As redes ou os sites de notícias que são sites de notícias confiáveis, os sites de universidades, os sites de redes de jornalismo, aqueles que têm durante a nossa história trabalhado mais numa linha de tentar apurar os fatos, de apurar as notícias, aquelas que são para a gente um pouco mais confiável. Gente, observe que essas notícias falsas elas são criadas para ter reflexos políticos e hoje alcança um número de pessoas muito grande. Nós estamos diante de uma situação onde nós estamos criando um monstro, um avalanche do tamanho que nós não conseguimos imaginar que ele vai vir a chegar. Nesse sentido, tomem cuidado, porque essas notícias, como eu estava falando, só ratificando o raciocínio, elas são criadas para ter reflexos políticos, elas são criadas para gerar lucro, para destruir reputações, pessoas, instituições, para satisfazer egos doentes e doentios. E o pior é que muitos de nós acreditamos e tem ainda acaba fazendo o papel de dar continuidade a essas notícias, de passar adiante. Não faça isso. Tente dar uma olhada com cuidado, analise, deixa essa mensagem e manda uma mensagem de corrente, de bom dia, de amor. É melhor você difundir uma notícia que pregue o amor, que pregue a vida, do que você trazer uma notícia que pode prejudicar, que pode favorecer pessoas que são pessoas que, na verdade, não querem o bem da sociedade, não querem seu bem, não querem meu bem. Então, cuidado com as fake news, fiquem atentos e dê uma curtida aí nesse vídeo, se inscreva no canal e a gente vai dialogando aí, caminhando para as próximas postagens. Não esqueçam de dialogar com a gente, tá bom? Um grande abraço e tudo de bom para cada um de vocês e cada uma de vocês. Nada de fake news, hein, galera?